como que foi? Como que você começou a trabalhar com o Horse? Cara, eu comecei a trabalhar com o Rossi porque eu comecei a trabalhar com a Lalesca, né? Que é a mulher dele. Tá. A Lala, ela sempre quis começar. Ela passou um tempo, por exemplo, a Lala, ela foi. Pegou referências com a Bruna Brito, que é a chave do meu trabalho e tal, porque a Lala, ela tem um problema no joelho, né? Ela tem pinos no joelho, né? De uma cirurgia que ela fez no joelho. E aí, então, o treino dela precisa ser um pouco mais pensado. E ela é uma pessoa que gosta desse acompanhamento mais próximo de treino. Então ela perguntou a Bruna ali o que ela achava e tal, e até veio falar comigo, a gente combinou algumas coisas e acabou não indo para frente. E aí quando eu entrei na Max, no ano passado, né, a gente estava no mesmo time, então Certo. ela veio falar comigo e a gente começou o trabalho juntos para ela focar em conquistar a vaga para o Olímpia. E a gente começou esse trabalho juntos. E aí a gente foi treinando juntos, foi dando muito certo. E aí provavelmente ela deve ter comentado com o Rossi deve ter começado também ali observando no dia a dia a gente convivendo. E aí, faltando ali mais ou menos 7 semanas para o raio, ele veio falar Tá. comigo e falou: velho, preciso muito da tua ajuda aí, vamos puxar esse treino juntos. E aí foi uma coisa ali que também, rapidamente, a gente se entendeu bem, né? Os conceitos de treino batem muito. E aí ele começou também a ver muito resultado ali mesmo em fase de cutting, o físico modificando de uma forma que ele gostou. Então, foi uma coisa que aí a gente acabou acertando também juntos. Legal. Qual que é o maior desafio trabalhar com o Horse? No sentido físico, porque eu acho que trabalhar com Cara, ele é tranquilo, mas no sentido de o que tem que melhorar e é difícil, é fácil. As costas parecem ser um ponto, né? é, é, o mais difícil é você desacostumar o atleta de algumas coisas que ele não precisa fazer, ou que não condizem com o resultado atual dele, com o objetivo atual dele. Né? O Rossi ele é um cara que ele treina muito, digamos assim, muito acelerado. Ele acaba colocando elástica demais nos movimentos. Ah, Ele tá. acaba ali, ele acaba sempre instintivamente buscando o máximo em cada série. E uma das coisas que a gente conversou no começo foi: eu não preciso do seu 100% em cada série. A gente pode deixar uma ou duas repetições de reserva para maximizar a intensidade nas séries seguintes. A gente não precisa balançar tanto esse peso, porque eu não estou preocupado com quantos quilos tem, mas o quanto esses quilos eles repercutem no movimento que de fato só tem o músculo que a gente quer trabalhando. Então, até mesmo o desenvolvimento das costas, eles passam por um refinamento melhor do movimento. Né? As costas são os músculos que a gente treina sem olhar. Então, essa Sim, é conexão complicado. neural é baixa. Então, eu preciso de movimentos mais encaixados para eu conseguir direcionar melhor o estímulo para alguns pontos que são mais necessários para ele, né? Então, o primeiro desafio foi fazer a gente sair daquilo que é um meio de treino mais instintivo, porque, pô, é instintivo para a gente buscar a falha em todas as séries, né? Sim. Ele tinha muito aquela mania de faltar uma repetição, ele acelera e tira mais três. Quando a gente não precisava fazer isso, porque eu queria algumas repetições de reserva. Então, são coisas ali que rapidamente a gente encaixou e que ele começou a ver que realmente faziam diferença e que faziam com que ele treinasse muito mais pesado e se desgastando muito menos. Então, acho que o primeiro desafio foi esse. Mas fora isso, ele é um cara muito inteligente. Como eu falei para você, para mim, depois do Ramon é a melhor genética. Por que eu digo isso? Porque o Rossi ele muda absurdamente rápido. Certo. Ele é um cara que, quando ele me apresentou o físico dele para a gente começar o trabalho, ele falou assim: parece que não dá, mas vai dar. Você vai ver que daqui a pouco vai estar diferente. E aí ele pousou para mim antes de treinar e eu falei: caralho, realmente parece que não vai dar. E quando ele terminou o treino, já era outro físico. Já era um Tá. físico muito mais agressivo, muito mais puxado. Então a resposta do Rossi é muito rápida. Então, assim, é um cara que dá gosto de trabalhar, porque você meio que sente de fato o seu trabalho ali agindo no corpo do cara muito rápido, sabe? Mas o que aconteceu, o que acabou acontecendo no Arnold? Você acha que Cara, ele falou que tomaram decisões ali de finalização? O que rolou ali dentro das portas realmente? é simples, né? Ele não fez 100% daquilo que foi feito no Romênia, porque muito das decisões elas são tomadas por observação. Sim. Então,
a observação do físico nos últimos dias fez com que eles tomassem algumas decisões que não foram as mesmas decisões tomadas no Romênia, mas Mas, foram decisões que não foram decisões erradas, não foram decisões assim tomadas de forma inconsciente que acabaram dando errado. sim, Foram decisões que foram tomadas de forma consciente, mas que no bodybuilder a gente sabe que não existe caminho 100% acertado e que no fim se mostraram que não eram mais adequadas. certo. Mas foram decisões conscientes que fazem com que tanto ele quanto o Milos saibam exatamente quais decisões não podem ser tomadas da próxima vez, né? Sim, se aprendeu o que Porque, não por pode exemplo, fazer, né? Diga. exato, como por exemplo, se o cara não está tão seco, então qual alternativa você tem? Tentar fazer ele secar nesse período até o show ou tentar fazer com que esse cara mais full ele acabe meio que compensando um pouquinho aquele físico que não está tão seco. Então, assim, são decisões assim que acabam sendo tomadas pela observação e que você aposta que aquela decisão é a melhor naquele momento, né? E Certo. quando no fim não dá certo, você aprende, você não vai precisar fazer de novo. Mas a gente tem consciência que aquele não é o shape do Rossi Uhum. e que como ele falou, e o Rossi é um cara muito desencanado. Eu até pensei, caralho, como será que ele vai estar, né? Você fica até meio, putz, e aí, É, o que é que eu falo com ele agora? sim. Mas ele é um cara tão tranquilo que ele falou assim, velho, pelo menos o meu próximo físico vai ser muito melhor que esse. Não tem É, chance de ser igual a esse. Então, assim, bem tranquilo, porque eu sei, a gente sabe a capacidade de genética que ele tem, a gente sabe o quanto a gente tem tempo pela primeira vez para fazer o primeiro off-season da vida dele. O Rossi nunca fez um off-season de verdade. certo. Esse vai ser o primeiro. Uma coisa que eu comentei com ele que me deixa feliz é que todo mundo viu o quanto o Dauda se transformou após o seu off-season, né? O quanto ele mudou de degrau quando ele parou com o Milos e fez um off-season. Então a gente espera. Eu falei para ele assim, eu falei para ele, cara, para mim você tá um off-season bem feito de estar no primeiro escalão do Olímpia. Então, a Sim. gente vai trabalhar com calma esse off-season agora, fazendo a periodização do jeito que tem que ser feita, trabalhando progressão de carga, fazendo esse acompanhamento. Pela primeira vez, ele vai ter um cara ali puxando o treino com ele de perto, de forma constante. Então, pode ter certeza que após esse off-season, que vai ser o primeiro da vida dele, a gente vai entregar um físico de Rossi que, para mim, já é um dos melhores, mas com os pontos fracos ali aprimorados e equilibrados para aquilo que já é muito forte dele, ele tem um diferencial que o Milos falou para mim, que eu concordo, né? Que ele falou assim: This guy is a freak aesthetic. É um Yes. freak estético. Sim. E isso ninguém tem, velho. Ou o cara é estético, ou ele é freak. O Rossi, ele é um freak estético. Então, É. quando a gente conseguir fazer as costas dele e todo o conjunto se equilibrar, vai ser muito difícil bater o frame desse cara no palco. Eu acho E que a é, genética e é dele isso é que a muito gente vai importante. apostar. A genética dele é muito boa, o frame dele é muito bom, o formato muscular é muito bom. Ele tem realmente potencial muito grande, cara. Falta pra ele tempo. Eu não duvido que ele tá Exatamente. a um off-season realmente de subir alguns degraus, na realidade. Mas a finalização que ele fez, são dúvidas que a gente tem, que é legal falar com você. A finalização que ele fez no Romênia, ele fez 100%, porque ele tava vindo. O Milos teve alguma parte. Como que foi lá? Você sabe essa informação? Cara, eu não sei, porque nessa época eu ainda não estava trabalhando em conjunto com ele. Certo. Eu sei pelo que ele comentou, né? Mas Uhum. que a periodização em termos de. A periodização, não, desculpa, a finalização em termos de trabalho em conjunto foi exatamente o mesmo que foi feito agora. Eles Entendi. tiveram exatamente a mesma sincronia, a mesma resposta, a Tá. mesma integração na hora das decisões. Não foi assim, agora o Milos tomou mais conta e no outro o Ross tomou mais conta. Não, Entendi, foi, entendi. foi a mesma coisa os dois juntos Tá. sempre, porque o Rossi ele admira demais o Milos e o Milos sabe que o Rossi conhece muito do próprio corpo. Então, eles têm essa troca de informações para sempre tentar fazer o melhor, né? Então,
foi de fato, como eu falei, foram decisões ali tomadas em relação à resposta do dia a dia que fizeram com que acabasse não chegando na melhor versão do Rossi. Com Mas certeza. ficou de aprendizado, porque agora a gente sabe qual caminho não ir. É, e aquela história, né, Salles? Se faz a finalização daquele jeito e dá certo, era genial, Exato. né? Essa Então, era a ideia. A é, ideia é porque, assim, a gente pensou em. A gente não quer levar o físico da Romênia. A gente quer levar um físico ainda melhor do que o da Romênia. sim. Então, você capricha mais na hora de colocar a cereja ali do bolo. E às vezes você caprichou tanto que aquela cereja não ficou tão bem colocada. Ou talvez só ter colocado do jeito que já tinha colocado já fosse o suficiente, né? Quando eu conversei com o Tyler, eu fui perguntar o feedback dele e do Vitor Chaves. O Tyler falou assim: cara, não tenho dúvidas que o físico da Romênia estaria no top 5 aqui. Pois é. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, colocando na bagagem. E eu tenho certeza que o próximo Rossi vai ser colossal, como ele gosta de falar. Colossal. Colossal. E tem sido legal trabalhar com o Milos, porque eu troquei algumas ideias com o Milos já. Ele é um cara muito gente boa, né, cara? Como que tem sido a Cara, experiência? o Milos, eu tive mais contato com ele quando a gente chegou em Ohio, né? Certo. Quando a gente, na reta final ali, o Milos contribuiu muito nos treinos. Então, ele primeiro veio me perguntar o que a gente vinha fazendo, como estava sendo o volume de treino, quais as separações de grupos musculares que a gente estava fazendo. E ele é um cara, assim, pô, muito apaixonado pelo bodybuilder, né? Então, é um cara que vive com muita paixão ali a reta final dos atletas, porque eu acho que é um cara que tem muito amor pelo esporte. E é um cara, tipo assim, muito comunicativo, muito aberto. Ele toda hora pergunta a opinião, o que é que acha. Toda hora ele pergunta muito pro Rossi o que ele tá achando, como ele tá se sentindo. E eu, particularmente, achei um cara muito aberto. Então, é um cara inteligente pra caramba. É um cara que se preocupa muito. Então, eu gostei bastante do trabalho dele. Achei bem. É um cara que acredita demais no Rossi, que isso é muito importante. Então, eu achei bem legal que, mesmo ele tendo um cara ali que era mais favorito, que era o Dauda, ele não deixou de ficar ali 1 hora e meia na sala de pose, junto com o Rossi, olhando e olhando várias e várias vezes a rotina de pose, pensando em modificações. Entrega total. Eu só tenho a falar bem do Milos. E legal, o Horst me falou muito bem dele também. Falou assim, cara, ele deu toda a atenção que a gente precisava. E é, cara, Pois vai é. acontecer. Finalizações e finalizações vão acontecer, E né? foi a segunda dos dois juntos, então tem muita Pois coisa. é, tem muita coisa pra rolar, ele é muito jovem ainda. A gente é um pouco Exato. imediatista, né, cara, na realidade. Pois Eu é. que eu